Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Quero meditar com você Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhe as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Essa é a pergunta. Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a verdade é essa: muitas pessoas desconhecem o Espírito Santo. Muitos cristãos desconhecem o Espírito Santo. E agora eu não estou falando só de um conhecimento intelectual. Eu estou falando de um conhecimento de experiência. Muitos cristãos ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Então, muitos cristãos na igreja, eles seguem rituais, eles seguem preceitos, seguem costumes, seguem determinadas tradições, mas desconhecem a ação do Espírito Santo em suas vidas. Então o que Paulo está fazendo aqui? Olha, você foi batizado, mas você foi batizado como? Eu recebi o batismo de João. Mas você não sabe que agora, depois de Jesus, João Batista era uma preparação. Agora você tem um batismo de Jesus, que é o batismo no Espírito Santo e no fogo. Não, mas esse batismo então não recebi ainda. O batismo no Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, todos nós precisamos ter um dia essa experiência. Eu quero dizer para você que o batismo no Espírito Santo muda a nossa vida. Eu não estou falando aqui do batismo, o batismo sacramento, tá? O batismo sacramento que nós recebemos é o batismo que a gente recebeu quando era criança ou quando você foi adulto. Esse é o sacramento da igreja. Eu estou falando de uma realidade que atualiza o batismo sacramento. Porque o que acontece? Acontece que a gente foi batizado geralmente a gente foi batizado quando éramos crianças. E esse batismo, muitas vezes, ele não consegue frutificar em nós. Temos dificuldades. Porque não temos dificuldade de ter relacionamento com o Espírito Santo. Temos dificuldade de ter um encontro com o Espírito Santo. Então, por diversos fatores, muitas vezes esse batismo sacramento que nós recebemos, ele não vai frutificando, sabe? É como se fosse ficando aquela água parada. E por isso o batismo do Espírito Santo é como se fosse o atualizar. É como se fosse o mover das águas. Eu me lembro do dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu digo para vocês, é uma coisa que não dá para explicar. Só quem já viveu sabe do que eu estou falando.
mas tudo mudou na minha vida. Eu já tinha sido batizado no sacramento, mas eu deixei minha fé morrer. Eu deixei minha fé morrer. Eu deixei a água do meu batismo ficar parada. Eu não vivi como deveria viver o meu batismo. Foi então que aconteceu isso que está acontecendo aqui na Bíblia. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Tá vendo? Não está falando de água aqui. Você está entendendo? Não está falando de água, então não é batismo sacramento. Então é isso que aconteceu comigo. Um dia alguém impôs as mãos sobre mim e tudo mudou na minha vida. Eu fui batizado no Espírito Santo, assim como essa pessoa. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, os dons e os carismas se manifestam. E o que começou a acontecer na minha vida? Começou os dons e os carismas do Espírito começaram a se manifestar. Gente, você que nunca recebeu essa graça, deseje isso. Onde é que eu posso achar essa graça, Frei? Retiros, seminários de vida no Espírito. Você pode receber essa graça. Pedir para alguém muito experiente, alguém que conhece isso que eu estou falando, impor as mãos sobre você e rezar, fazer um caminho juntos, vocês rezarem juntos. Gente, essa experiência todo mundo precisa fazer. A experiência do batismo no Espírito Santo. Se você nunca fez essa experiência, faça. E você que já fez, nunca deixe essa experiência morrer. Nunca deixe essa experiência morrer. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.